Olá, então vou me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu sou matemático, sou professor universitário. Minha formação toda é mais técnica em matemática. Tenho 41 anos, sou professor universitário há cerca de 13 anos e desde um tempo para cá eu comecei a me interessar pelo tema da educação e comecei a estudar mais sobre temas de educação de forma bem básica. Então, o meu objetivo aqui não é fazer resenha de livros, mas apenas apresentar algumas reflexões com base em toda a minha prática docente e as coisas que eu estou aprendendo nos livros. Então, hoje eu vou falar sobre um livro que eu terminei de ler, que é esse daqui, né? As Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática. São três autores, um é canadense, e eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, sobre reflexões e apresentar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Esse tema da tecnologia, assim como muitos outros, ele desperta uma certa empolgação com a novidade, né? A gente já viu isso várias vezes, quando criaram PowerPoint, quando criaram as calculadoras, etc. E a gente sempre tem muitas vezes a gente tem essa perspectiva de que uma coisa nova vai revolucionar totalmente alguma coisa antiga em educação. E muitas vezes não acontece. Uma calculadora hoje ela é um elemento normal numa sala de aula, mas ela não impactou o ensino de matemática. Um PowerPoint é a mesma coisa. Eu já fiz pesquisa com meus alunos, com alguns alunos que eu faço todo semestre, e eles não gostam de PowerPoint, e eles afirmam que eles aprendem mais por quadro escrito, entende? Eles podem acompanhar, fazer perguntas e tal, que é aquela enxurrada de PowerPoints. Tá? Uma coisa interessante desse livro é que ele foi escrito em 2014, 2014. Então, assim, ele faz algumas previsões, mas não muita coisa sobre o que vai acontecer. 2014 é 6 anos antes da pandemia, que deu um boom nas questões de tecnologia e inovação na educação. Então, seria bem interessante ler mais sobre esse tema. De qualquer forma, ele faz uns apontamentos bem interessantes, sobretudo com relação a dividir fases da, da tecnologia na educação matemática. Ele divide em 4 fases. É bastante interessante essa divisão que é feita, bastante reflexiva. Me acrescentou bastante ler sobre esse material, tá? O objetivo não é fazer uma resenha do livro, tá? É só fazer algumas reflexões. Um ponto que eu coloco assim é que a educação ela não caiu do céu, né? A gente está tão acostumado que a gente cresceu vendo isso até o final, desde o primário, da creche até a formação de doutorado, que a gente tem aquele padrão de aulas simultâneas, com classes, com séries, com provas, com professores, com quadro negro, com educação simultânea, que parece que isso aí foi determinado por Deus, né? Mas quando a gente vai ver um pouco de história da educação, a gente vai descobrir que isso aí nasce mais fortemente no final do século XIX. Então, antigamente o modelo de educação era mais no ensino individual, de tutoria, não eram turmas heterogêneas, onde cada um tinha o seu andamento, né? Então era um sistema bem diferente, assim, e a gente tem que repensar, porque ele nasceu no sentido de um contexto bem específico da Revolução Industrial, e por várias razões ele foi se mantendo, passando pelo critério do tempo, várias tentativas e tal. O sistema de hoje é um sistema robusto, que passou por muitas provas, mais de um século, mas evidentemente que ele não é um sistema perfeito, e muito do que a gente faz é por estar acostumado a fazer uma coisa do jeito que ela só foi sempre feita, é o nosso comum. Então, se a gente tivesse que começar do zero, e a gente vem sofrendo vários problemas na educação, porque a gente está muito acostumado com as coisas que deve ser, parece até valores religiosos e tudo mais, mas na verdade é só uma maneira de fazer as coisas, né? Então, com relação a essas questões da inovação, né? A gente achar que coisas novas vão fazer profundas diferenças, assim, né? Agora a gente tem um movimento novo de inteligência artificial, de softwares avançados, de educação,
e software de processamento algébrico, programação, softwares geométricos e tantos simuladores e tal. Parece que tudo vai fazer uma revolução imensa na educação. Mas aí vai uma questão pessoal, de sabedoria, assim, pessoal mesmo e humana, de saber, eu tenho 41 anos, e de saber que os ventos e as empolgações, eles podem ser muito fortes, mas eles muitas vezes não perduram com o passar do tempo, não se mostram realmente eficazes. Eu garanto que quando inventaram a calculadora, o PowerPoint, pareciam que iam revolucionar totalmente a educação. E hoje calculadora é uma coisa normal, que você tem em sala de aula, que não faz praticamente nenhuma diferença, a não ser fazer cálculos mais complicados, apesar do poder imenso de computação dela, fazer coisas que a gente não faz no papel. E o PowerPoint também, uma ferramenta interessante. Esses tempos eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, eles falaram que eles não gostam de PowerPoint, preferem a lousa, né? Então, uma sugestão que eu dou para os jovens, e eu acho assim que é muito interessante porque eu tenho 41 anos, então já vivi bastante coisa na vida, a gente vai amadurecendo bastante com experiências de vida, experiência com pessoas, de pessoas que têm convicções, depois se quebram e tal, e tal, e tal. A gente vai tendo uma maturidade maior para saber que é muito cedo, com 20 anos, 21, aderir a filosofias, né? Uma coisa eu aderir ao Teorema de Pitágoras, que não vai mudar, mas eu aderir a uma filosofia educacional, aderir a uma filosofia política, ideológica, etc. A chance daqui 5, 10 anos eu quebrar a cara bastante é muito provável, assim. Porque a nossa empolgação emotiva, ela pode dar tudo certo, a gente pode ser um revolucionário, mas a nossa empolgação jovem, ela faz com que a gente coloque as emoções na frente do racional. E o racional ele só se desenvolve com o tempo, quando a gente vai avaliando as evidências. Ah, essa ideia é interessante. Será que daqui 10 anos, com experimentos e testes, ela vai ser interessante? Ou será que a inteligência artificial vai ser relegada a um papel menor na educação? Eu não sei, eu não sei. Eu fico empolgado com essas coisas novas, mas sou cético, né? Uma coisa interessante assim, a inteligência artificial faz coisas maravilhosas em termos de educação, mas será que eu estou aprendendo realmente, dominando, ou ela está resolvendo para mim? Entendeu? Será que eu fiquei totalmente dependente dela e é ela que sabe a coisa e resolve? Então, não necessariamente vai ser um método revolucionário de aprendizado, né? O EAD também é maravilhoso, uma ideia maravilhosa. Só que tu tem questões pessoais, de engajamento, de ter autodidatismo, autorregulação das emoções, do tempo, etc., que pouquíssimas pessoas têm na nossa cultura. Então, o EAD não necessariamente é uma coisa revolucionária de melhorar o ensino. Tudo tem os seus aspectos positivos, mas a gente tem que ter sabedoria e temperança para lidar com essas questões. Então, como lidar com o novo que surge? E aqui eu acho que eles estão falando muito do novo, apesar de ser 2014, muito do novo. Eu acho que a gente deve lidar com o novo com empolgação, com acolhimento, ouvindo o que é novo, vendo suas potencialidades e ao mesmo tempo com cautela. Cautela, vamos avaliar. Tudo bem, esse método parece muito promissor e muito avaliador, mas vamos esperar 5, 10 anos para ver se as pesquisas vão demonstrar que o método é muito mais eficaz, ou mais eficaz do que o tradicional, que às vezes a gente pode descobrir, olha o seguinte, ó, ele não é. Ou ele é tão bom quanto. E aí, no final das contas, pode dizer, vou manter o tradicional porque o tradicional é mais barato. Tá? Às vezes, às vezes uma mescla dos dois pode ser uma coisa mais eficiente e tal, mas só o tempo vai dizer. E aí a gente tem que ter paciência. Geralmente, quando a gente é jovem, a gente quer as respostas para ontem, quer ter posicionamentos firmes para ontem, e o mundo não funciona assim, né? Ahn, Outro ponto que eu ia colocar é. Eu vou ter bastante cautela para não criticar os livros que eu avaliar aqui, mas mais para fazer uma abordagem
de elogiar os pontos positivos e os aprendizados. Meu objetivo não é denegrir nenhum material, meu objetivo é tirar elementos interessantes desses materiais. Então eu vou focar isso no meu trabalho, né? E tentar fazer com que com esses vídeos, né, sejam interessantes para eu divulgar o meu pensamento, passar por esse processo de aprendizado e ao mesmo tempo educar a audiência. Não é resenha de livros, precisam ler o livro e ver outros materiais, mas espero que ajude. Agora eu vou fazer 3 demonstrações, eu vou dar uma pausa no vídeo, para mostrar algumas das ferramentas revolucionárias que aconteceram com relação a essas novas tecnologias e que são muito interessantes, talvez desconhecidas de muitos de vocês, coisas que eram impossíveis de ser feitas antes e que influenciam a educação, influenciam a pesquisa, influenciam tantas coisas. Tá? Eu vou falar só de 3 coisas: GeoGebra, Wolfram Alpha e planilha. Tá? Então eu vou dar uma pausa e vou abrir de novo. Vamos lá continuar a gravação. Então o primeiro software é o tal do GeoGebra, que já passou por várias mudanças, revoluções. E eu vou falar aqui do teorema de Napoleão. Como que funciona o teorema de Napoleão? Então, não precisam saber mexer no GeoGebra, eu só vou mostrar para você. Eu vou marcar 3 pontos. Então aqui nós temos um triângulo. Aí eu vou traçar os segmentos de reta, AB, AC e BC. E eu não quero que ele nomeia tudo, tá? Então eu vou pegar esse B aqui e vou eu não quero que ele coloque o rótulo. Vou tirar o rótulo, tá? Próximo passo do teorema de Napoleão. E sim, é Napoleão Bonaparte, tá? Eu quero construir 3 triângulos equiláteros com base nos lados. Então vamos fazer uma construção paralela aqui. Se eu tenho um segmento, tá? Como é que eu construo um triângulo equilátero? A estratégia que a gente usa, não vou entrar em muitos detalhes, é construir o seguinte: eu construo um círculo de centro D. Não, peraí. Aqui. Aqui. Centro D e que passe por E. Centro E e que passe por D. O que acontece? Essas distâncias aqui que eu vou marcar, peraí. Eu tenho que marcar primeiro os pontos de intersecção desses dois objetos aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou construir os segmentos de reta. Segmento daqui até aqui, daqui até aqui. O que acontece? Isso aqui são 2 círculos exatamente de mesmo raio. Então essa distância é um raio do círculo da direita e essa distância aqui é um raio do círculo da esquerda. Então como eu tenho um círculo, essa distância desse centro até esse ponto que cruza também é o mesmo raio. E essa distância desse ponto que cruza aqui também é o mesmo raio desse aqui. Ou seja, eu tenho 3 lados iguais a partir desse segmento e, portanto, é um triângulo equilátero. Tá? Então, essa é a maneira de construir triângulos equiláteros. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo e vou deletar, porque eu quero fazer isso sobre os lados, né? Ai, droga. Quero fazer isso sobre os lados. Então, vamos lá. Vamos construir um triângulo equilátero sobre esse lado. O que eu vou fazer? Nem antes. Construo um círculo aqui, ponto de intersecção. Beleza. Agora eu posso ocultar esse círculo aqui, o oculto, e esse aqui, o oculto. Então, aqui eu tenho esse segmento e esse segmento aqui são um triângulo equilátero. Vou remover os rótulos. Primeiro triângulo equilátero. Vamos para o segundo. Daqui até aqui, daqui até aqui. Faço a interseção dos objetos. Exibo o objeto. Vou ter mais um triângulo, uma reta segmento, mais um triângulo equilátero agora sobre o outro lado.
Vou mandar tirar as letras, né, que ele vai colocando. E por fim, mais esse aqui, exibo esse, faço a intersecção, elimino, mando exibir o objeto, e aí eu tenho os segmentos daqui, não é isso aqui é reto, segmentos daqui até aqui, e daqui até aqui. Então, vamos lá, vamos eliminar o rótulo, eliminar o rótulo. Bom, essa é uma construção, uma construção dinâmica. Se eu movimentar, esses aqui eu não consigo movimentar, né? Porque eles são uma consequência, mas os azuis eu consigo. Se eu movimento esse azul, eu movimento o triângulo inicial e ele recalcula os triângulos equiláteros que estão sobre eles. Tá? Então, essa é uma construção que funciona para qualquer triângulo ABC e está maravilhosa. Tá? Agora, eu tenho que encontrar o centro geométrico do triângulo equilátero dos três triângulos. Então, tem uma maneira de fazer isso, como o centro geométrico é a mesma coisa que o centro de massa, que o centro, que o ortocentro, que o baricentro, todos iguais, eu posso simplesmente usar vamos pegar aqui as bissetrizes, eu não estou lembrado do termo, né? Eu pego aqui as bissetrizes, aqui, 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 uma bissetriz, e aqui uma bissetriz. Então, esse ponto aqui é o centro geométrico desse triângulo. Então, vou pegar esse aqui, vou sumir e sumir. Vou fazer a mesma coisa nos outros. Então, aqui, bissetriz, bissetriz, o ponto, e vou mandar desaparecer isso aqui. Então, exibir objeto, exibir objeto. E por fim, bissetriz aqui. Tanto faz as três, né? Só para exemplificar, se eu tivesse pego as três, tem um teorema que mostra que vai tudo ser no mesmo ponto, né? Então, aqui no mesmo ponto, vou pegar esse aqui e vou sumir, sumir e sumir. O que eu tenho agora? Eu tenho um triângulo que eu posso movimentar. Cada vez que eu tenho esse triângulo, ele calcula os triângulos equiláteros sobre os lados e acha o centro geométrico dos três. O teorema de Napoleão diz que esse triângulo aqui, ele é sempre equilátero. Então, vamos calcular esse triângulo. Isso aqui não é uma demonstração matemática, tá? Ó, tá aparecendo equilátero. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e vamos configurar ele para ter uma cor diferente. Então, vamos ter uma cor azul. Não, azul não. Vermelho. Cor vermelho. Cor vermelho. Beleza, então vamos tirar aqui o que está em excesso, tirar esse rótulo daqui, esse rótulo daqui, esse rótulo daqui. Então a gente já sabe que toda vez que eu faço um triângulo ABC, ele constrói os triângulos equiláteros dos lados e transforma isso aqui. Será que ele é um triângulo equilátero? Então, uma das maneiras que a gente pode ver esse triângulo equilátero é calcular ângulos. Então vamos calcular ângulos. Esse. 60 graus. Esse e esse, 60 graus. Esse e esse, 60 graus. Opa! Tem que ser na ordem certa, né? Esse. 60 graus. Ou seja, eu vou alterando e sempre o triângulo vai ter ângulo de 60 graus. Isso é uma demonstração matemática? Não. Mas é uma evidência de que o teorema de Napoleão funciona.
Posso pegar triângulos muito bizarros, muito estranhos. Sempre vale isso. Existe uma demonstração algébrica, mas aqui a gente está verificando. Verificar tantos casos é absolutamente impossível no papel, né? A gente pode fazer alguns. Aqui, com esse tipo de ferramenta, que é revolucionária, a gente consegue fazer praticamente uma infinidade de casos, né? É uma potencialidade do GeoGebra. Vamos para o Wolfram Alpha, que é sobre álgebra. Eu posso colocar aqui y igual a 1 sobre x. 1 sobre x. Aí dá 1 sobre x. Ele mostra o gráfico de 1 sobre x. Uma forma alternativa, x e y igual a 1. Mostra o domínio, x não pode ser 0. O contradomínio, imagem não pode ser... a imagem, né? O y não pode ser 0. Uma função injetiva, ímpar. Mostra a derivada. Derivada com relação a x em relação a y. Derivadas implícitas, o limite quando tende a isso, e tá, beleza. Então, a gente poderia fazer, por exemplo, 1 sobre 1 menos x. Menos x. Mas parece que não vai ser a mesma coisa, né? Parece que vai ser a mesma coisa. Então, vai dar uma hipérbole igual, só que vai ser deslocada. Aqui tem dois gráficos. Colocou uma fórmula alternativa, outra fórmula, derivada. Aí vamos colocar outra coisa aqui que eu acho que é expand, né? Vamos ver se vai funcionar, não tenho certeza. Então, quando eu coloco expand, ele pega essa série e transforma numa série de Fourier. 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta, mais x na 6, etc, etc. Então, faz uma expansão no infinito também. Aqui uma aproximação... não sei exatamente o que é. Mostra a notação com somatório. E beleza. Tá? Então, aqui eu tenho várias ferramentas. Ele pode fazer contas por mim, ou fazer umas outras contas, né? Estou numa conta lá, 1 mais x ao quadrado vezes 1 menos 3x ao cubo vezes 5, elevado a 5, menos 2 menos x elevado a 6. Dá uma contaria danada. Então, o que o Wolfram Alpha vai fazer? Ele coloca a expansão, faz o gráfico, né? Faz um gráfico num trecho, depois no outro, calcula o delta, porque é um polinômio, expande aquela fórmula num polinômio de grau 12, me exime de fazer um monte de cálculo, acha todas as raízes complexas, demonstra elas no plano de Argand-Gauss, faz a derivada e faz a integral. Então tem um monte de coisas aqui. Essa aqui é a versão gratuita, né? É um software algébrico que me permite fazer um monte de coisas. E por último o Gemini, né? Vamos fazer uma inteligência artificial aqui. Fale de y igual a 1 sobre x. Então aqui já é outra ferramenta, não é tão precisa. Falar das assíntotas, domínio imagem, assimetria, crescimento e decrescimento. Fala do gráfico. Então, isso aqui, eu acho que ele cria um vídeo. Eu não sei se esse vídeo é... A good way to graph anything you're not completely sure about is with a table of values. We could pick any... Ele achou um vídeo na internet para colocar. Colocou aplicações, por que estudar y/x, resumo, possíveis perguntas. Como calcular a derivada, quais as transformações. Então aqui é uma enciclopédia de trabalhos e tudo isso aqui tem a ver com tecnologias aplicadas ao ensino de matemática.